Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa disciplina de tolerância a falhas de software, hoje nós vamos conversar um pouco sobre algoritmos para escalonamento de distribuição de carga. Só contextualizando, antes de começarmos a aula efetivamente, contextualizando um pouco com a aula anterior, nós havíamos conversado sobre distribuição de software, execução distribuída, né? Particularmente, nós apresentamos, né, na aula passada uma tecnologia bastante popular na comunidade Java, que é o Java RMI, né? Remote Method Invocation, onde nós conseguimos de forma relativamente simples executar objetos que estão alocados em máquinas diferentes, né? O cliente e o servidor estão em máquinas diferentes. Então, uma determinada classe está em um servidor e um cliente consegue, mesmo estando em outra máquina, instanciar um objeto daquela classe e executar, né? E essa execução acontece diretamente no servidor. Daí o nome Remote Method Invocation, né? Invocação remota de método, né? Então, essa distribuição, essa execução remota pode trazer alguns outros benefícios na arquitetura de software, né? Então, quando a gente tem múltiplos servidores, por exemplo, uma das coisas que nós podemos fazer é distribuir carga entre esses servidores. Então, é sobre isso que iremos conversar hoje, né? Então, primeiro, conversando um pouco sobre requisitos de qualidade ou requisitos não funcionais, nós sabemos que alguns requisitos não funcionais são segurança, desempenho, testabilidade, confiabilidade, disponibilidade, escalabilidade. Então, em vista dessa lista e outros requisitos não funcionais que não estão listados, nós podemos relembrar que requisitos não funcionais ou requisitos de qualidade são requisitos que possuem esse nome porque não estão ligados diretamente a uma funcionalidade específica, mas sim ao funcionamento geral do sistema, né? À qualidade geral do sistema, né? São elementos, são requisitos desejáveis que perpassam várias funcionalidades do software. Agora nós vamos enfatizar principalmente essas três, né? Então, o desempenho do sistema pode ser beneficiado quando temos distribuição da execução entre múltiplos servidores, né? Nós podemos evitar sobrecarga de servidores, o que afeta diretamente o desempenho, já que ele estará menos sobrecarregado. E também afeta a sua disponibilidade, uma vez que uma sobrecarga exagerada no servidor pode torná-lo indisponível, né? Há inclusive um ataque conhecido, né, que é o ataque de negação de serviço, que consiste justamente na sobrecarga de um servidor até chegar ao ponto dele não aceitar mais requisições e ficar negando serviço, né? E claro, né, todo sistema tem um limite de acesso simultâneo, né? Então, quanto mais servidores distribuídos eu tiver, mais eu consigo atender acessos simultâneos. E se a minha arquitetura permitir aumentar o número de servidores, ela me permite escalar esse limite, né? Crescer nesse limite. Daí a escalabilidade. Então, um balanceamento de carga, ele é utilizado para distribuir o processo entre processadores, né? Então, esses vários processos, ou, né, o processamento, digamos assim, ele acontece de maneira distribuída ou de maneira espalhada em múltiplos servidores, né? De modo a atender os requisitos de uma forma mais eficaz. Então, sistemas distribuídos com múltiplos hosts que atendem a uma sequência de requisições. Então, a gente tem uma sequência, uma certa demanda de requisições, e essa demanda é distribuída em múltiplos hosts, né? Em múltiplos hospedeiros, né? Múltiplos servidores. Então, características desse balanceamento de carga é que ele deve ser transparente para o cliente. Então, quem demanda esse requisito não deve se preocupar com a distribuição de carga em si, com o balanceamento dessa carga, né? Ele simplesmente requisita e recebe uma resposta,
né? Isso deve acontecer de maneira segura, né? Sendo, uma vez envolvendo tráfego de dados, né? Sigilosos, isso tem que ser cifrado, né? Criptografado, né? Tem que ter um impacto no desempenho positivo, né? Claro, a gente sabe que o balanceamento de carga em si é um algoritmo, precisa ser processado, né? E pode sim demandar um certo poder de processamento ou do cliente ou do servidor de onde o conector estiver alocado, né? Mas que a gente sabe que esse desempenho deve ser compensado com a distribuição da execução, com o ganho. O ganho tem que ser maior, senão não vale a pena, né? O custo de processamento e de execução tem que ser baixo para isso, né? E quando eu tenho diversidade de servidores, eu não tenho um ponto único de falha, então eu tenho tolerância a falhas, né? Uma maior tolerância a falhas. Então, só para a gente ilustrar, né, onde entra o escalonamento, a distribuição de carga, né? Então, eu posso, em um sistema cliente-servidor, em uma arquitetura cliente-servidor, posso ter múltiplos clientes e múltiplos servidores. Note que os clientes requisitam serviços e esses serviços são atendidos pelos servidores, mas no meio do caminho tem um conector. Então, quanto maior o número de clientes, eu tento a ter maior necessidade de demanda, né, de atendimento do serviço. E com isso eu preciso me preocupar com essa escalabilidade, né, com o crescimento de quantidade de requisições realizadas no meu sistema, né? Então, essa possibilidade de crescimento é o que chamamos de escalabilidade, né? Dependendo da conectividade entre, né, o cliente e o servidor pode ficar indisponível, né? Afetando não só a disponibilidade da conexão, mas diretamente também a escalabilidade geral do sistema, uma vez que eu vou ter, né, um provedor a menos de processamento, né? Um servidor a menos implica em um atendimento de uma menor quantidade geral, global de requisições, é natural. O escalonamento em si, a gente sabe que ele é executado no conector, mas esse algoritmo de escalonamento pode ser estático ou dinâmico, né? Então, o escalonamento estático, ele normalmente é mais simples, né, de ser processado, de ser executado, né? Ele tenta balancear a carga de execução antes de qualquer análise mais refinada ou antes mesmo da execução de um processo de monitoramento do servidor, tá? Então, existem algoritmos que normalmente são mais simples de serem implementados, como, por exemplo, algoritmos aleatórios, que manda para qualquer um dos servidores de forma aleatória. Obviamente, não é um algoritmo que tenha garantias de qualidade ou de previsibilidade, né? Então, esse algoritmo aleatório, apesar de simples, não é uma boa, né, implementação, não seria a melhor implementação. Dentre os algoritmos mais simples, né, o mais indicado e não à toa o mais utilizado, né, normalmente é o algoritmo round robin, né, que distribui as tarefas na ordem sequencial, como se fosse um token ring, né, o protocolo de rede, né, conhecido, só para fazer uma analogia. Mas, em outras palavras, a requisição ela é sequencial e circular entre os servidores disponíveis, né? Então, a primeira requisição vai para o servidor 1, a segunda para o servidor 2, a terceira para o servidor 3, e assumindo que eu só tenho 3 servidores, a quarta requisição volta para o servidor 1 e continua esse ciclo, tá? Então, daí o round, né? Round robin. E, claro, né, existem variações do round robin. Um deles é o round robin ponderado, onde, apesar da similaridade com o algoritmo anterior, você pode definir uma certa ponderação, um certo peso entre os servidores. Alguns servidores atendem uma demanda maior do que outros, se a configuração for heterogênea entre os servidores. E aí você pode ponderar, por exemplo, olha, eu tenho 3 servidores, o servidor número 2, ele é 2 vezes mais potente do que os servidores 1 e 3. Então, a primeira requisição vai para o 1,
A segunda e a terceira vão para o servidor 2, a quarta para o servidor 3, a quinta volta para o 1, a sexta e a sétima ficam no servidor 2. Então há uma certa ponderação, né, parametrizada e definida a priori, né, de forma fixa, né, porque é estático, né, um escalonamento estático. Então, só para a gente ilustrar o funcionamento do round robin, tá? Então, vamos supor que tenhamos esses servidores, né? É claro que podemos acrescentar outros, né, dependendo da necessidade, bastando para isso avisar o conector, né, quais são os servidores disponíveis, né, um total de servidores. Vamos supor que tenhamos também uma certa demanda de requisições recebidas, né, por esses servidores, ou que precisam ser atendidas pelo conjunto de servidores, né? E essas requisições vão chegando, são dinâmicas. Então, assumindo que tenhamos esses 4 servidores aqui e uma certa demanda de requisições. Então, cada requisição, a primeira requisição é mandada para o primeiro servidor, a segunda requisição para o segundo, terceira para o terceiro, quarta para o quarto, e assim vai, continuando o ciclo, né, até terminar todas as requisições. Enquanto houver requisições, mantém-se esse ciclo de requisições, tá? Então esse é o round robin. Quais os problemas do escalonamento estático como um todo, né? Ele é muito previsível, né, em termos de requisição, de envio para o servidor, mas é difícil ter uma precisão dos tempos de execução. As requisições não necessariamente são para funcionalidades ou atividades iguais, né, semelhantes. Então podem ser heterogêneas as requisições, né? E dependendo da requisição, ela vai demandar mais ou menos tempo de processamento, né, de uso do servidor. Então, um servidor que coincidentemente receba requisições mais exigentes, ele vai ser mais sobrecarregado, né, porque ele pode eventualmente não ter terminado uma requisição anterior e receber uma segunda requisição, uma segunda solicitação, enquanto alguém que recebeu uma requisição posterior a ele, eventualmente até já terminou, porque era uma execução mais simples, né, mais curta. Isso também pode demandar atrasos, né, atrasos que são decorrentes do próprio processamento, tá? Outro tipo de atraso que também pode acontecer são atrasos de comunicação, né, que podem variar dependendo da circunstância, né, de rede, etc. Né? É difícil de estimar com precisão os tempos de execução, já que o tempo vai variar, né, e não é previsível, já que é definido estaticamente, né? Então, a quantificação é pelo número de processos, não pelo tempo de execução geral desses processos, né? Já o escalonamento dinâmico, ele é, como o próprio nome sugere, realizado, né, levando em consideração preocupações de monitoramento do sistema, né? Então, realizado durante a execução do processo, né, esse monitoramento, e você consegue acompanhar a sobrecarga ou não dos servidores, né? Então, os problemas que conversamos em relação ao balanceamento estático são levados em consideração, né, fazendo com que essa distribuição, esse escalonamento leve em consideração o tempo de execução, a sobrecarga momentânea de cada servidor. Porém, isso daí exige muito mais comunicação entre o conector e os servidores para acompanhar a execução. Claro que há padrões de projeto, como o Publish Subscriber, né, que é implementado pensando no paradigma orientado a objetos como um observer, né? A gente poderia usar padrões de projeto para tentar reduzir essa complexidade ou essa necessidade de troca de mensagens, né, entre conector e servidor. Então o servidor poderia avisar sua demanda, né, quando começasse um serviço e quando terminasse, para o conector ter uma ideia da sobrecarga, né? Além da necessidade de monitoração de recursos de memória, de processamento e etc. Então, dependendo
do que se monitora nos servidores, isso pode complicar ainda mais a implementação do escalonador, né? Do algoritmo de escalonamento. Então, isso pode gerar um overhead maior na execução do programa, né? Especificamente eu me refiro ao programa, ao software que roda no conector, né? O software de escalonamento dinâmico, né? Especialmente envolvendo comunicação entre os servidores e o conector, né? Mas costuma compensar, não necessariamente compensar, né? Mas costuma gerar benefícios na execução, né? Uma execução mais eficiente, mais previsível, né? E comparando com quando a gente compara com balanceamento estático. Porém, pode ser que esse ganho não compense o que se perde, né? Para monitorar, para conversar com os servidores, acompanhar e etc. Então é caso a caso, precisa ser analisado, tá? O escalonamento dinâmico pode acontecer de duas formas: de maneira centralizada, onde, né, a decisão desse escalonamento é feita unicamente pelo julgamento daquele elemento centralizado, né, que compõe o conector, e esse cara contém todas as informações necessárias de todos os servidores e ele sabe para quem delegar, né? Então as tarefas são manipuladas só por ele, né, de forma centralizada. Existe uma estrutura mestre-escravo, onde o conector é o mestre e os servidores são escravos, né? São controlados ou comandados unicamente pelo conector, não conversam entre si para chegar a uma decisão, né? Isso aí reduz a complexidade, já que o escalonamento dinâmico é realmente muito complexo. Das duas formas de escalonamento dinâmico, essa aí é a menos complexa, né? E envolve, de certa forma, menos troca de mensagens, menos congestionamento na rede, né? Já o escalonamento dinâmico também pode acontecer de forma descentralizada. Então as tarefas são conversadas ou circuladas entre os processos, entre os servidores, né, existentes, e há, digamos assim, a partir dessa interação entre eles, né, um consenso sobre quem vai executar, quem vai assumir a execução daquele processo, né? Então há um diálogo, uma troca de mensagens entre os servidores, e a partir do consenso realizado, consenso distribuído, existem algoritmos de consenso distribuído, eles decidem quem vai executar aquele processo, aquela requisição, aquela tarefa, digamos assim, né? E um processo pode receber, digamos assim, ou pode conversar com outros servidores para receber tarefas, né? Se eu sou um servidor, eu posso receber tarefas de outro servidor e posso também pegar a minha atividade, quebrar em atividades menores e delegar para outros servidores que eu interajo com eles, semelhante ao que a gente vê no protocolo peer-to-peer, né? Então os servidores conversam entre si e um pode delegar coisas para o outro, para outros servidores. Isso aí demanda uma complexidade muito maior de implementação e também um número muito maior de mensagens que precisam trafegar na rede para que esses servidores entrem em consenso e consigam distribuir tarefas entre si, né? Então, dentre os algoritmos de escalonamento dinâmico, os mais simples de se implementar, compreender, etc., são os centralizados, tá? Então, alguns algoritmos, né? Os dois que eu vou exemplificar aqui são algoritmos centralizados, né, para escalonamento dinâmico, né? Então, o algoritmo da menor carga, né, os servidores são monitorados e a execução é delegada para aquele que estiver mais folgado, né, que estiver com a menor carga, né? Esse daí vai ter a maior probabilidade de ser selecionado. É um algoritmo muito mais complexo quando a gente compara com o escalonamento estático, né? Porque exige monitoração, exige uma comunicação entre servidores ou com os servidores, né? Entre o conector e os servidores, né? Que é o despachante digamos assim, é o delegador das atividades que precisam ser processadas, né?
é semelhante a uma arquitetura baseada em eventos, onde o servidor ou os servidores avisam, né, constantemente seu status de execução, ou seja lá o que estiver levado ou sendo levado em consideração pelo algoritmo, memória, processamento e etc. Né? O que vai ser considerado sobrecarga. Né? E um algoritmo semelhante ao de menor carga, né, é o polling. O algoritmo polling, ele, apesar de ter uma separação, né, digamos assim, uma distribuição a partir da sobrecarga, do nível de sobrecarga de cada servidor, pode-se ter categorias de servidores diferentes, onde determinados servidores têm certa prioridade para receber as demandas, né, para atender essas demandas de execução. Tá? Por exemplo, vamos supor aquele mesmo contexto, né, de uma fila, uma lista de requisições que precisam ser atendidas, né, em também um conjunto de servidores. Mas os servidores foram classificados em dois grupos. Eu tenho servidores que atendem uma demanda maior, chamei aqui de servidores mais pesados, né, e servidores mais fraquinhos, né, que atendem a uma demanda menor, eu chamei aqui de servidores leves. Né. Então, quando as requisições vão chegando, a prioridade é o atendimento dos servidores pesados. Então, o polling, melhor dizendo, ele, diferentemente do algoritmo de menor carga puro, ele vai atendendo aquele que aguenta, né, que tem a maior prioridade. Então, todos aqui estão leves, leves não, para evitar, né, usar o mesmo nome, todos aqui estão sem demanda nenhuma. Então a primeira requisição vai ser atendida por um dos computadores que tem prioridade no processamento, os pesados. Beleza. A segunda requisição, se fosse na demanda de menor carga, iria para esse indivíduo aqui, que é um servidor que tem um potencial muito grande e não está sendo usado. Mas o polling, ele vai primeiro esgotar os recursos do primeiro servidor, né? E o que faltar, ele pede para o segundo, né? E assim ele continua, né? Enquanto tiver recurso no segundo servidor prioritário, ele vai demandando. Esgotou os recursos, ele manda para o próximo, né? Se durante essa execução liberou espaço no primeiro, o que é que ele faz? Ele vai esgotar e continuar o ciclo, tipo um token ring aqui, né? Tipo um round robin, ou ele volta para o primeiro? 3 segundos para a resposta. Acertou quem chutou ou respondeu conscientemente que ele prioriza sempre, né, aquele servidor que está classificado na categoria prioritária. Né? Então ele vai, de fato, tentar voltar para o primeiro e tentar esgotá-lo. O que não for atendido por ele é que voltaria aqui, né, para o servidor leve e seria atendido por esse servidor. Tá joia? Então a distribuição de carga não é algo tão complexo ou coisa de outro mundo, mas é algo que a gente precisa considerar quando temos requisitos de qualidade que exigem, né, essa qualidade de serviço, que exigem escalabilidade, né, que exige até disponibilidade, porque um dos requisitos ou um dos fatores a serem considerados pelo escalonador, pelo conector que faz a distribuição de carga, é justamente a disponibilidade dos servidores. Né? Então a distribuição de carga é uma grande ferramenta para a qualidade de serviço. Né? E o escalonamento estático é o mais utilizado para implementar essa distribuição de carga. Por quê? Porque ele é mais simples de ser implementado e é efetivo. Ele consegue bons resultados em média. Né? Especialmente o algoritmo round robin, né, e as suas variações, né, como a gente viu aqui, foi um dos algoritmos que nós ilustramos. Né? E normalmente o escalonador ele também agrega outras funcionalidades, além de apenas distribuir carga, ele também acaba implementando uma fila de requisições para evitar a degradação total do sistema ou até mesmo a negação do serviço. Né? Então, há variações desses algoritmos, até dos estáticos, que usam, né, Publish Subscriber, usam o Observer para
receber notificações de quando a execução for finalizada, por exemplo, sem olhar os recursos dos servidores, se ele está sobrecarregado ou não, né? Mas simplesmente ele garante que, olha, eles vai dar no máximo 3 requisições simultâneas para cada servidor. Pronto. Se nenhuma dessas 3 requisições de cada servidor finalizar e chegar novas requisições, o conector espera até receber avisos de que alguém liberou, né? Então há variações desses algoritmos que a gente pode implementar por conta própria, né? Ficar livre para implementar, né? Para evitar negação de serviço. E, claro, também pode-se ter filas de prioridade, dependendo de contratos de qualidade de serviço. Algumas atividades podem ser prioritárias por conta de terem requisitos críticos de tempo real, ou até mesmo clientes que tenham contratos com uma qualidade de serviço mais apurada, né, com um tempo de resposta menor. Então pode haver, né, o fura-fila, né? Então essas variações também podem ser implementadas nos seus algoritmos, tá? Então as requisições podem atender digamos assim, podem ser atendidas com um round robin, porém o conector também pode implementar uma lista aqui, uma fila de prioridades onde possa esperar né, a execução, não manda para ninguém por um certo tempo até liberar algum recurso, né? E também dentro dessa fila pode haver, né, mudanças de ordem decorrentes de prioridades de atividades ou de clientes, né? E é isso, tá? Com relação à prática, vou disponibilizar uma atividade no Classroom para que a gente evolua o projeto com o RMI, aquele projeto de crédito automático, né? E me permita mudar aqui para mostrar para vocês, né, a arquitetura, né? Basicamente, não precisa nem ter 3 servidores, vou até tirar esse daqui para ilustrar melhor. Então, a nossa arquitetura, né, basicamente terá esses 3 componentes e um conector arquitetural. Então, o componente de empréstimo, ele utilizará dois componentes de limite. Não precisa ser versões diferentes do limite, pode ser o mesmo componente, RMI, tá? Então esse conector implementará a distribuição RMI, que vocês já fizeram, né? Nós já temos uma atividade para isso. E aqui, ao invés de instanciar uma vez o componente limite, ele vai ser instanciado em 2 servidores. Os 2 podem ser localhost, claro, né? Para questão didática, né? Então teremos 2 componentes limite e um conector que distribuirá a carga entre ambos, né, utilizando o algoritmo Round Robin ponderado, 2 por 1. O que queremos dizer com isso, né? A cada 2 requisições que o limite 1 receber, o servidor 1 receber, uma requisição vai ser enviada para o 2. Então, as 2 primeiras requisições podem ser enviadas para o servidor 1, a terceira para o servidor 2. Aí assim continua o ciclo, né? Quarta e quinta, servidor 1, sexta, servidor 2, né? Lembrando que o responsável pelo escalonamento deve ser o conector arquitetural, tá? Esse carinha daqui que é RMI também, tá joia? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Boa atividade. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo próprio Classroom ou por e-mail.